Bom dia, meus queridos irmãos. Estaremos dando continuidade ao nosso estudo na Epístola de Tiago. E hoje nós teremos por tema o fermento dos fariseus. Eu gostaria que você pudesse se dispor nessa manhã a refletir sobre questões que têm me trazido um pouco de perturbação. E como eu não sou alguém que gosta de ser perturbada sozinha, eu desejo compartilhar com vocês um pouquinho dessa perturbação. Tudo bem? Abra comigo na Epístola de Tiago, no capítulo 1. Nós faremos a leitura da perícope que vai do versículo 19 até o versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Eu te convido a orar para fazermos juntos e refletirmos juntos sobre essa passagem. Pai, nós estamos aqui com o coração entregue nessa manhã para aquilo que o Senhor quer falar de modo pessoal com cada um de nós. Primeiramente, a começar com quem expõe, depois a todos aqueles que estão ouvindo, porque a Tua palavra diz que quem tem ouvidos ouve a voz do Senhor, se atenta para a Sua lei. E nós somos tão dispersos, Senhor, tão dispersos com as nossas próprias questões, que nós clamamos por Tua misericórdia e graça nessa manhã, para enxergarmos a verdadeira condição da qual estamos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Certa vez, o diabo queria montar uma igreja. E observando como funcionava a igreja de Deus, o diabo reparou de que as pessoas na igreja de Deus se comportavam de modo contraditório. Enquanto que as doutrinas propostas por Deus eram o amor ao próximo, a abstenção dos pecados, a luta para que fossem contidas as concupiscências da carne, as pessoas se comportavam como se jamais tivessem ouvido sobre aquilo e buscavam fazer todas as suas mentiras, todos os seus pecados de modo oculto. O diabo então
encucado com aquela situação, resolve ir até Deus e propor a Ele que Ele pudesse então fazer uma igreja aos padrões humanos, que Ele pudesse fazer uma igreja que condizesse com aquilo que os homens buscavam. Deus permite que Ele faça essa igreja. E lá nessa igreja, o diabo propõe as seguintes doutrinas. Enquanto na igreja de Deus o cultivo é o amor ao próximo, enquanto na igreja de Deus o cultivo é a comunhão uns com os outros, na minha igreja você pode fazer aquilo que você quiser. Você deve pecar, você deve se apropriar das concupiscências da carne, você deve pecar desenfreadamente. Na minha igreja você pode fazer o que você quiser. Você pode simplesmente revidar quando o outro lhe der a cara. Você pode simplesmente viver como se não existisse nenhuma regra. E o diabo, na tentativa de montar essa igreja, acreditava que os homens iam aderir à ideia. E no início aderiram. No entanto, passado um tempo, o diabo percebeu que algumas pessoas da igreja estavam fazendo caridade escondida. Elas estavam propondo um tipo de amor, um tipo de relação com base na graça. E aquilo era muito estranho ao diabo. Então, se voltando para Deus, ele revoltado, completamente contrariado, sem entender, afinal, ele havia montado uma igreja com doutrina de homens, com aquilo que os homens desejavam. Ele vai até Deus e diz: olha, eu não quero mais saber de quanto a igreja, eu não quero mais saber de absolutamente nada. Então Deus responde a ele: é isso, os homens são assim, os homens são uma eterna contradição. Essa é a eterna contradição dos homens. Eles sempre desejam aquilo que é contrário à sua natureza. É claro que essa história, esse enredo, ele não é bíblico. Eu não estou aqui falando de uma passagem bíblica. O que eu apresentei para vocês é um conto de Machado de Assis, de 1884. Os contos, eles têm o objetivo a chegar a uma reflexão sobre determinado ponto. Com esse conto, Machado de Assis queria trazer para a reflexão de sua época e deixar de legado na história de que existe algo que perpetua desde a antiguidade até os dias de hoje, e é a contradição dos homens. Os homens são contraditórios. Todos os homens, todos nós, diariamente tomamos diversas decisões, mas ninguém toma tais decisões no vácuo. Ninguém toma tais decisões de modo autônomo. Fazemos isso influenciados por aquilo que cremos, aquilo que acreditamos, aquilo que colocamos crédito, define e molda a forma com que nós vivemos, com que nós nos comportamos. A ética do homem é pautada com base naquilo que domina o seu pensamento, o seu coração, as suas falas e os seus atos. Nesse primeiro momento, eu queria pensar com vocês sobre ética. Mas o que vem a ser a ética? Alguém sabe fazer para mim uma distinção? Volta aí para Nicolar. Do que vem a ser a ética e a moral? Existe tal distinção? Vamos lá. Para traçar o pilar sobre o que vamos discorrer aqui, é necessário entender um pouquinho sobre ética. E o que é ética? Se a gente pode definir. Vocês acertaram nas proposições, mas como a gente definiria em termos gerais? A ética é o conjunto de valores e o que temos por padrão que define para onde nos direcionamos. O que
está como argumento para decidirmos. Então a ética, ela é aquilo que no mais intrínseco do ser nós acreditamos. O grande problema é de que a ética de alguém nem sempre está pautada em valores conscientes. Às vezes, ela está pautada em valores inconscientes. E a gente vai discorrer um pouco sobre isso. Mas por que entrar nessa discussão sobre ética? Eu coloquei aqui, da onde vem a palavra ética e também um pouco do que é a moral. A moral, na verdade, ela é uma palavra que se correlaciona com a ética. Existem diversos autores que fazem uma distinção, mas em termos mais gerais, ela corresponde àquilo que é a ética, os princípios. Ela corresponde àquilo que molda o comportamento. Mas a moral, ela tem por etimologia o latim mores, e por isso ela recebe essa palavra. Mas passando, por isso, a ética, então, ela se preocupa com uma conduta ideal. Ela se configura num padrão de conduta estabelecido do indivíduo. A nossa ética, ela está pautada naquilo que cremos. Pode passar. Mas de onde vem essa conceituação? Será que a conceituação sobre ética é apenas um aspecto sociológico, psicológico, filosófico? Não. A Bíblia fala sobre ética, talvez não usando essa palavra que parece estranha ao nosso vocabulário. Ética é coisa de gente, parece que está na faculdade, ou gente que fala bonito. Mas não. Olha o que corresponde à ética. Nós temos 2 textos bíblicos que falam sobre um padrão de conduta, um padrão moral estabelecido por Deus. A Bíblia mostra-nos que Deus fez o homem dotado de moralidade. O homem é dotado de ética. Pois feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus é um ser eminentemente moral, de forma que o homem não poderia ser diferente. A imago Dei reflete a moralidade de um Deus. Como demonstração dessa moralidade, incita a natureza humana, ou seja, natural à natureza humana, Deus estabeleceu já no Jardim do Éden uma regra a ser observada referente à árvore da ciência do bem e do mal. Então, desde o jardim, é apresentado ao homem um comportamento que deve ser tomado e um comportamento que não pode ser tomado. Então, o que molda a nossa conceituação de ética não é filósofo algum, é a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Mas o que isso tem a ver com Tiago? Você deve estar pensando aí. Será que tem a ver? Bom, Tiago é definido por muitos como uma carta ética, como uma carta em que se fala muito sobre comportamento, se fala muito sobre obras, se fala muito sobre prática. Tiago é um dos autores que mais enfatizam o comportamento. E por conta disso, recebe diversas acusações de estudiosos e teólogos. Dizem que Tiago não é muito doutrinário. Alguém já ouviu falar sobre isso? Se você pegar os comentários, alguns autores menos ortodoxos vão dizer que Tiago não é muito doutrinário, porque ele é extremamente prático. Tiago é aquela carta que é papum. É tipo Provérbios. É aquela carta que você lê, parece uma coxa de retalhos, parece que a coisa não está casando, ele volta, ele vai, ele volta. E não tem, por exemplo, uma argumentação de cunho retórico como você encontra nas cartas paulinas. Na carta de Tiago, você não tem o padrão da retórica clássica proposto por Paulo. Você não tem lá um argumento frenético, ou melhor, fronético, para que haja uma mudança de comportamento. Tiago não, Tiago é simples e direto. Lutero, por exemplo, falava que a carta de Tiago era meio que um caos. Ele parece que jogou as coisas de modo caótico e com essa percepção que Lutero tinha das cartas de Tiago, na sua primeira tradução da escritura do grego para o alemão, ele deixou a carta de Tiago lá por último. Ele falava assim, essa carta é epístola de palha.
não tem muito a dizer. Nós compreendemos que o contexto enfático do tempo de Lutero era sobre obras e sobre a salvação por meio das obras. E por isso a rejeição de Lutero com relação a essa carta. Mas eu queria resgatar a fala de Calvino, que conseguiu enxergar nessa carta um modo de fazer-nos pensar sobre a praxis cristã. É bastante comum afirmar que Tiago, portanto, não tem nenhuma teologia sobre o Espírito Santo. Tiago não tem nenhuma teologia sobre o cumprimento do Antigo Testamento no Novo. Tiago não tem nenhum argumento cristológico. Então, Tiago consiste apenas numa epístola prática. Vocês acham que é isso? O povo tem medo de responder, né? A ideia que eu quero apresentar aqui é de que Tiago não é diferente de Paulo. Tiago não está aqui apresentando a justificação pelas obras, em contraponto à justificação pela fé de Paulo. O que Tiago está fazendo aqui é, ao escrever, e a gente viu isso como pano de fundo lá no nosso panorama com a nossa irmã Ana Vitória, de que o destinatário é um destinatário judeu cristão, judeus convertidos, ou seja, eram judeus que tinham compreensão doutrinária, eram judeus que tinham em suas memórias a compreensão da lei. Portanto, Tiago não demora para argumentar. Tiago não utiliza de argumentos do ponto de vista cristológicos para evocar uma prática daqueles ouvintes. Não. Tiago pressupõe de que todos aqueles que estão sendo alvos da sua carta saibam dessas coisas. A pergunta é, que coisas? No versículo 18, diz que fomos gerados pela palavra. E sendo gerados pela palavra, pressupõe-se que haja compreensão acerca da palavra. Partindo desse primeiro ponto, para o nosso segundo ponto, eu não sei se você reparou, mas o nosso estudo leva o nome de uma passagem do Evangelho de Mateus. O nosso estudo tem por nome o fermento dos fariseus. O que ele se relaciona com a carta? O que tem a ver o fermento dos fariseus com a carta? Jesus, quando adverte os seus discípulos sobre o fermento dos fariseus, Jesus está chamando a atenção para que os seus discípulos não se deixassem levar pela doutrina da incoerência, da contradição, da hipocrisia. A doutrina dos fariseus era a hipocrisia, de modo em que eles falavam, discursavam, mas não viviam de forma coerente com aquilo que criam. Então, Tiago está preocupado com os judeus convertidos ao caminho, de que suas vidas expressassem exatamente aquilo que criam. Todos os seus esforços, e a gente já viu isso com as exposições anteriores, era de fazer com que esses irmãos pudessem refletir, através da sabedoria, de que forma eles estavam levando as suas vidas. E como primeira retórica, eu quero propor a vocês a seguinte frase: existe alguma área da sua vida que está em contradição com aquilo que você crê? Alguém seria capaz de aqui hoje levantar a mão para dizer que é contraditório em algum aspecto? Alguém seria capaz? Somos contraditórios? Somos capazes de cantar determinadas coisas, acreditar em determinadas coisas, mas viver como se nada fosse verdade para nós? O que nós temos por pano de fundo aqui, e os teólogos supõem, portanto não é algo
que a gente possa precisar em termos de data, é de que havia uma tensão social na época. Os aristocratas romanos haviam dominado as terras dos judeus, eles haviam tomado as posses dos judeus e deixaram os judeus numa condição de pobreza, deixaram os judeus numa condição de dispersão. Os judeus estavam dispersos, eles não possuíam mais bens materiais e eles tinham que lidar com o peso da injustiça dos romanos. Eu não sei precisar se a revolta dos judeus configurada pelos historiadores, ela está precisamente colocada nesse tempo. Mas o que eu posso afirmar a vocês é de que sim, existia uma tensão social. Uma tensão social que estava levando aquelas pessoas a falarem de modo inapropriado, a se exaltarem em termos de ira de modo inapropriado, a receberem os mais ricos com mais estima. Tudo isso você vai vendo em termos de problemática que Tiago está tratando ao longo da carta. Então existia uma tensão social e eu coloquei meio que um mapa que mostra como e com o que esses ouvintes estavam lidando. As pessoas, os judeus convertidos, eles eram arrastados para os tribunais, eles eram oprimidos, injustiçados pelos ricos, eram zombados de sua fé, havia brigas dentro da comunidade, então a tensão que envolve os ouvintes era grande. Então, a proposta de Tiago era de que houvesse perseverança em meio a essas tensões. Era de que houvesse sabedoria para lidar com os conflitos. Era necessário que os leitores fossem exortados à paciência, apontando isso tudo para o juízo vindouro. O argumento de Tiago, ele culmina na escatologia, de que haverá um justo juiz que há de vingar, que haverá um justo juiz que nos dará todas as coisas, nos dará a coroa da vida. Então, tendo tudo isso como perspectiva futura, aqueles ouvintes não deveriam ser deixados levar pelas tensões geradas, sejam por aqueles que estavam fora da igreja, seja por aqueles que estavam dentro da igreja. O verdadeiro cristianismo de Tiago, então, o verdadeiro cristianismo para ele, era contemplado nas obras. Aquilo que se entende por verdadeiro era expresso na maneira da qual se vivia. De modo em que era contraditório saber a ética cristã e não ser tardio para falar, não ser tardio para ficar irado. E aí onde nós entramos no primeiro versículo. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Ele fecha o argumento dizendo, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. É necessário sabedoria para lidar com as injustiças. É necessário sabedoria para lidar com a ira ou com aquele que lhe tira a paciência. É necessário saber lidar com a ansiedade. É necessário sabedoria para lidar com as tensões que se encontram nas nossas vidas por muitas das vezes. E não é pautado em justificativas, não é pautado naquilo que o outro erra, que se configura a ética cristã. A ética cristã nunca foi pautado no, mas e fulano? Mas eu já fiz a minha parte. A ética cristã nunca foi pautada em paciência, porque Deus pacientemente se revelou a você quando você não o procurava. Pensar num cristão impaciente, num cristão que não contém a sua língua, é pensar num cristão contraditório. Nós devemos refletir se existem contradições
em nossas vidas hoje, nessa manhã, todos os dias, em termos de meditação. Porque é daí que decorre a sabedoria. A sabedoria decorre de uma meditação constante da lei de Deus. E a gente vai ver um pouquinho isso mais à frente. O segundo argumento de Tiago é: já existe uma tensão, mas existe também uma outra problemática. O mundo está entrando na igreja. Vá comigo em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Gente infiel. Infiel aí, só a nível de curiosidade de vocês, é moicálides. Moicálides é derivado daquela palavra moiqueia, que a gente aprendeu aqui na Assembleia. Essa palavra, ela é intrinsecamente comunicável ao povo judeu. O povo judeu sabia que Deus se relacionava com o seu povo por meio de uma aliança, de um casamento de modo análogo. Então faz sentido utilizar o termo aqui infiel, moicálides. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. O segundo argumento, e a gente já viu isso até mesmo com o Jonas Madureira, de que Tiago argumenta de modo circular, ou seja, ele trabalha o argumento, ele trabalha o exemplo, ele trabalha a diretiva e volta no argumento. A carta de Tiago é toda um argumento circular. Então, quando ele chega no determinado momento em que ele já falou sobre aquilo que deveria ser o comportamento, mas ainda assim ele retorna, é porque ele quer dar ênfase a algo que é corriqueiro na vida de um cristão. A gente não está inserido de um modo em que nós não somos afetados pela cultura, pelos nossos padrões errados de comportamento. Não estamos isentos de absorver a amizade do mundo. E com a amizade do mundo aqui, eu não estou querendo dizer aquele seu colega de trabalho que não é cristão. A amizade do mundo aqui se configura na adoção dos padrões éticos do mundo para a sua vida. Mas você lembra que esses padrões nem sempre são conscientes? Então existem padrões inconscientes do mundo em nossas vidas. E é por isso que Tiago está o tempo todo falando: não se enganem, irmãos, não se enganem, irmãos, reconsiderem. Então não era falta de conhecimento, não era falta de doutrina, não era falta de lei. Eles sabiam quem Deus era, eles sabiam qual era o comportamento exigido por Deus, eles conheciam a lei. O decálogo estava lá, as leis estavam lá, o Cristo estava lá. Mas o comportamento precisava ser analisado, porque possivelmente ele não estava lá. Haviam brigas entre eles, havia um modo de falar inapropriado. Aonde nós chegamos? Pensando em como a ética do mundo pode nos influenciar, eu queria pensar com vocês em algumas proposições éticas daquilo que o mundo dispõe, que influenciaram a nossa vida, mas a gente nem percebeu. A invasão foi vertical, de cima para baixo. Foi um ataque do pensamento. Nós não percebemos, mas o mundo nos influenciou. O mundo nos influencia dia após dia. A mãe ímpia que você tem te influenciou. Os colegas da tua faculdade, do teu curso, do teu trabalho, te influenciaram. E por muitas das vezes você se deixou levar por uma expectativa, por ideais, por um comportamento deles. Afinal, quem nunca se viu retendo algum tipo de comportamento porque estava na frente de alguém?
A primeira concepção que eu queria trabalhar com vocês em termos de influência é a ética humanística, ou a ética humanista, seja lá como for. A ética humanista, ela tem o ser humano como a medida de todas as coisas. Esse é o axioma da ética humanista. O homem diz o que o homem é. O homem diz o seu padrão de comportamento. O homem é a medida de todas as coisas, vai dizer Protágoras. E essa ética humanista, ela tem por braços, por desdobramentos, o hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é a busca por prazer. Eu busco o não sofrimento, eu busco a resolução prática das coisas, a resolução que mais traga prazer a mim. Eu não quero entrar em conflitos das quais eu tenho que discorrer, das quais eu tenho que resolver com o outro. Eu não quero lidar com gente que me tira a paciência. Eu não quero lidar com gente lerda. Eu não quero ter que lidar com alguém que não me acompanha no conhecimento, alguém que não entende as coisas que eu falo. Simplesmente a minha vida é uma busca por prazer. Então todos os meus ideais são pautados em como eu vou me aposentar tranquilamente, como eu vou alcançar determinado curso da faculdade que vai me trazer tranquilidade, como aquele trabalho e só aquele trabalho vai gerar prazer em mim. O hedonismo é isso. Eu quero prazer, seja como ele for. E o prazer aqui não é apenas o prazer de cunho sexual, mas é o prazer daquilo que nos toma o peito. É o prazer daquilo que nos agrada. Aquilo que faz com que você fale assim. Não só o hedonismo, nós temos o utilitarismo. O utilitarismo, ele tem como princípio orientador aquilo que for útil. Aquilo que for útil para mim é então o meio pelo qual eu olho as coisas. Então, é útil para mim resolver esse conflito? Eu resolvo. Se não for, eu nem vou cruzar com essa pessoa de novo, eu nem vou precisar tratar aquela demanda. É um irmão da igreja muito distante, quase não falo com ele. Por que eu vou falar que eu pequei mentalmente contra ele? Por quê? O utilitarismo, ele teve desdobramentos na história. O nazismo, por exemplo, se apoiou nessa concepção. Não só os judeus eram mortos. Todo recém-nascido que nascia com um dedinho a mais, que nascia com alguma disfunção cerebral, que nascia com alguma síndrome, ele também era colocado nas câmaras de gás. Por quê? Porque ele não é útil. Ele não está no mesmo padrão que os seres normais. Então, isso por muito tempo moldou o pensamento dos homens, não só naquele contexto. Os gregos anteriormente pensavam de maneira utilitária. Nós pensamos de maneira utilitária. Os idosos pra gente não têm utilidade. As pessoas menos sábias não têm utilidade. A gente quer os melhores. A gente não quer lidar com aquilo que talvez não seja tão útil. Doentes na nossa casa não servem. Eles estão lá porque afinal tem que cuidar, mas eles não têm nenhum tipo de contribuição. Afinal, eles não têm utilidade. O terceiro é o existencialismo. O existencialismo, por sua vez, ele defende de que não existe nem certo, não existe nem certo nem algo errado, tudo depende do ponto de vista, tudo é uma mera especulação, tudo é um mero ponto de vista próprio, onde eu acredito que é assim, e por eu acreditar que é assim, acabou. Não existem absolutos, não existe o estar certo ou estar errado. E você acredita que porque você não conhece o existencialismo, você não tem uma ética existencialista? Já foi corrigido por alguém? Alguém que veio e te confrontou em relação ao pecado e você foi incapaz
de assumir que você estava errado, porque o seu ponto de vista estava certo. O existencialismo não só propõe isso, mas ele baliza eticamente as atitudes tomadas pela experiência individual. Eu já vi isso, eu sei, eu me conheço mais do que você. Mas não apenas isso. Nós temos também, pode passar, a ética naturalista. E essa aqui talvez seja a mais distante da tua compreensão. Você fala assim, ética naturalista, que é isso? Eu nunca vi falar disso. Que é isso? É de natureza? Alguém sabe quem são esses três homens? Vocês sabem. Esse aqui é Darwin. O do meio? Kant. E o terceiro lá? Friedrich Nietzsche. Schaeffer. Pô, o Schaeffer não tinha aquele bigode não, hein? Fazer aquela virada de quadro, né? Então, passando daquele primeiro momento que nós já refletimos sobre o hedonismo, sobre o utilitarismo e sobre o existencialismo, nós estamos passando pela ética voltada agora para a natureza. E o que é a ética da natureza? A ética da natureza, ela toma como base os processos e as leis da natureza. O certo é aquilo que é natural. A natureza é o padrão a ser seguido. Calma que eu vou explicar isso devagar. O que eu estou fazendo aqui ao mostrar questões históricas não é dizer que por conta da história nos comportamos assim. Nós nos comportamos assim porque somos pecadores. Nós nos comportamos assim porque somos contraditórios. Deus deu ao homem um jardim maravilhoso e o homem escolheu a morte. Existe contradição nisso? Partindo para Charles Darwin, não como pressuposto para afirmar o pecado não é algo de resolução social, o pecado é natural à nossa raça, natural em termos adâmicos, em termos daquilo que carregamos enquanto imagem e semelhança de Deus, criados, caídos por conta da desobediência. Charles Darwin, ele foi um cientista biólogo voltado para as ciências naturais, ciências biológicas da natureza. E Charles Darwin, ele contribuiu em termos de pensamento, conceituando algo que ele chamava de teologia da seleção natural. O que é a teologia da seleção natural? Os fortes, os mais adaptados, eles dão continuidade à raça. Então, aqueles que porventura conseguem suportar os desafios impostos pelos ambientes, esses são capazes e esses devem viver. Segundo Darwin, os organismos mais adaptados têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados. E não apenas isso, ele iguala a visão do homem à visão dos animais. Aquela ideia evolucionista, sabe aquela coisa de o Homo sapiens que vai se transformando? Isso é a ideia de Darwin. Darwin acreditava que havia uma semelhança em termos genéticos, biológicos do homem com os animais. Essa afirmação é extremamente perigosa. Olha uma frase, e eu queria que vocês pensassem no problema dessa frase. Não há diferença entre o homem e os animais em sua capacidade de sentir prazer, dor, felicidade e angústia. Qual é o problema dessa frase? Há homens e animais na mesma categoria. Por que é um problema? Hã? Mas os animais não são criação de Deus também? Mas eles não têm um padrão ético moral. Bom. Os animais não têm um padrão ético e moral.
Não tendo um padrão ético e moral, no sentido de eles não sabem distinguir o que é certo e o que é errado e estão afetados pela queda, na ética da natureza, prevalece o mais forte. Na ética da natureza, prevalece aquele que sucumbe o outro, que engole o outro. Na ética da natureza, prevalece aquele que se adapta, enquanto aqueles que não se adaptam ficam para trás. Sabemos que a natureza está afetada pela queda, mas essa concepção aqui foi um start para aquilo que vai acontecer no século XX com o nazismo, foi um start para aquilo que vai acontecer em termos de revolução nas universidades. O que acontece? Na Idade Média nós temos 3 cursos. Vocês lembram os cursos das universidades? Filosofia? Não. Medicina, Direito e Teologia são os 3 cursos que a gente tem na Idade Média. Então, na Idade Média, o pensamento era teocêntrico. As universidades, elas pensavam ciência a partir de Deus, a partir de um Criador, a partir de um ser transcendente. Com o advento do humanismo, com toda aquela visão que saiu da teorreferência e tornou-se antropocêntrica, ou seja, saiu de Deus e veio para o homem. O homem agora está no centro. O que acabou gerando? Gerou um afastamento de Deus da ciência. Deus não entra na universidade. Deus é religião. Religião não entra na universidade. Religião você deixa fora. Nós discutimos aqui apenas ciência. E onde a gente vê esses desdobramentos? A gente vê esses desdobramentos no Kant. O Kant propõe isso. Nós, vai dizer Kant, homens do conhecimento, nós, os detentores do saber, não precisamos de Deus para fazer ciência. Nós precisamos analisar tudo à nossa volta através dos métodos de compreensão da realidade. Tempo e espaço. Se Deus não pode ser mensurado, medido, colocado num laboratório, se Deus não pode ser inserido num tempo, porque é um ser atemporal, Deus está fora. Deus está fora da ciência. É esse o argumento que tiram Deus da ciência. Mas isso gerou um reboliço, porque você imagina que você tem um curso de teologia e essa visão de afastamento de Deus da ciência, ela deixou os teólogos desempregados. E é daí que vem a teologia liberal. Abrindo um parêntese aqui, a teologia liberal é a tentativa dos teólogos que estavam perdendo seu emprego de se manterem na universidade. A teologia liberal era um meio de permanecer na universidade, ensinando na universidade, mas afastando qualquer tipo de argumento que fosse metafísico. E aqui eu vou explicar a metafísica, calma, não vou entrar aqui nos fundamentos da metafísica do Kant, que é muito difícil, nem eu entendo. Metafísica é aquilo que transcende. Por exemplo, o amor. Você consegue tocar no amor? Você consegue analisar o amor dentro de um laboratório? Não, mas você sabe que ele existe. A pergunta é, pautado em quê? A felicidade, você não consegue analisar num laboratório, mas você sabe que ela existe. A pergunta é, pautada em quê? O afastamento de Deus da ciência fez com que, num primeiro momento, esses filósofos não pensassem de que quando você tira a última latinha de uma pilha de latinhas, você tem uma catástrofe. Como você vai sustentar a ética tendo matado o absoluto? Como sustentar o que é certo do que é errado, pautado em um absoluto, quando eu tiro Deus da jogada? Fechando parêntese, os teólogos liberais, eles possuem uma teologia envergonhada. É uma teologia que
naquilo que não é levado para o laboratório e precisa se crer. Eles dizem que é mito, eles dizem que é uma história, eles dizem que não é tão bem assim. Então, nada de homem que foi engolido por peixe, nada de homem que ressuscitou, nada de homem que anda sobre as águas. Existe um Cristo histórico. Ele foi sim um revolucionário, ele foi sim alguém que trouxe um padrão de ética, mas ressurreição não. A ressurreição não entra nas universidades. O que entra? A teologia não entra nas universidades. O que entra? As ciências religiosas. O que é ciência religiosa senão uma teologia envergonhada? Uma teologia que é incapaz de afirmar o sobrenatural, que é incapaz de crer. Fechando aqui o nosso parêntese para crítica aos liberais. Desenvolvendo Kant aqui, ele desenvolve essa tese, e para que fosse entrado, para que entrasse dentro daquilo que ele conceitua como algo digno de ser avaliado, precisaria estar dentro dessas categorias, espaço e tempo. Pode passar. Mas nós temos ainda um cara mais louco do que Darwin, mais louco do que Kant, e esse era Friedrich Nietzsche. Nietzsche dizia de que a sua teologia, ou melhor, de que a sua filosofia era uma filosofia anticristã. Por que Nietzsche dizia que a filosofia dele era anticristã? Por que ele se denominava o anticristo? Não era porque ele era uma figura escatológica que havia acontecido naquele espaço-tempo. Não. Nietzsche dizia isso porque ele falava: a única filosofia que faz frente ao meu pensamento é a filosofia do Cristo. Ou a ética ou a moral é aquilo que Cristo diz, ou é aquilo que eu proponho. Diferente de Kant, que tentou segurar a ética, porque ele tirou Deus de tudo. Quando chegou na ética, não, na ética tem que ter um absoluto, senão os homens vão se matar. Nietzsche disse não. Se você tirou Deus de tudo, você tem que levar até as últimas consequências. Se você tirou Deus das universidades, se você tirou Deus da concepção antropológica de quem é o homem, você tem que ir até a última instância do teu argumento. Você não pode se comportar com a roupagem cristã. Quando Nietzsche faz isso, Nietzsche propõe um tipo de teologia que é a teologia da natureza. E na teologia da natureza não tem essa de amor ao próximo. Na teologia da natureza não tem essa de compaixão. Na teologia da natureza não tem essa de oferta. Na teologia da natureza prevalece aqueles que se sobrepõem, prevalece a vontade de poder. Nietzsche tem pelo menos 3 livros do qual ele apresenta isso. Ele tem um livro chamado Ecce Homo, que é uma frase de Pôncio Pilatos ao apresentar Jesus: este é o homem. E ele apresenta Nietzsche como ele mesmo, o homem. E ele diz assim: não sejam hipócritas. Vocês são incapazes de viver aquilo que vocês creem. Vocês limitam a natureza de vocês. Não sejam hipócritas. Vocês são incapazes de viver aquilo que vocês estão pregando. Então vivam de acordo com a natureza. Se alguém lhe der um tapa na cara, use uma metralhadora. Se alguém vier para cima de você, passa em cima dele com um tanque. Se alguém pisar no teu calo, derruba, enfrenta. Se alguém está sendo demasiadamente lento, passa por cima. Porque quem foi que disse que existe um padrão de comportamento? Nietzsche propõe um pensamento no século XIX que não era um pensamento novo. Os homens já pensavam assim, os homens pensam assim desde a queda. Você tem Caim fazendo o que com Abel?
passando por cima. Mas então o que isso tem a ver com Tiago? O versículo 20, que nós já vimos, pressupõe o nosso entendimento sobre a ira de Deus e nos convoca a deixar toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhendo a mansidão. A mansidão é virtude cristã. Então se você pensa de que você tem justificativas para ser impaciente, tem justificativas para passar para cima do outro, a tua ética não é uma ética cristã. Porque na ética cristã, moldada por Deus, devemos ser mansos. Não com medo do juízo por vir, mas porque alguém foi manso, sereno conosco, paciente, tolerante, quando nós éramos lentos, quando nós não andávamos, quando já era para ter amadurecido, não amadurecíamos, quando já era para ter entendido determinado aspecto cristão e não entendemos, não havíamos entendido. Ele foi tolerante, ele nos alimentou, ele nos acolheu. E o que Tiago está fazendo aqui? Ele está evocando a memória. Vocês sabem, meus irmãos, vocês sabem, isso já foi exposto diante de vocês. Então acolham o que? A palavra implantada em vocês, porque ela é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque o auto-engano é iminente. Vocês vão se enganar. Ele está o tempo todo falando sobre não se enganem. Versículo 16 do capítulo 1, não se enganem. Versículo 22 do capítulo 1, vocês estão se enganando. Vocês estão se enganando. Então, nesse momento a gente precisa fazer um exame coerente das nossas vidas. Um exame coerente. Talvez nos permitindo suspeitar daquilo que molda as nossas atitudes e comportamento. Sabe o que nós cantamos? Nós cantamos que nós desejamos ser enchidos pelo Espírito. Não foi o que a gente cantou? Mais ou menos aqui, há um tempo atrás. Quanto tempo você gastou da sua semana em oração, em busca pelo Espírito? Somos assim, seres contraditórios, incoerentes. E é por isso que a palavra implantada em nós precisa sempre ser reavivada, se é que posso botar assim. Lembra-te, dá ouvido a essas coisas, reconsidera, volta atrás. Abre mão de estar certo sempre. Suspeite de si. Tiago continua. E ele agora exemplifica. Antes da gente caminhar para o exemplo de Tiago, eu coloquei aqui alguns tweets de frases que você precisa avaliar e ver em que tipo de ética elas estão pautadas. Dá uma olhada, vê se isso é algo que você escuta no seu dia a dia, vê se isso é algo que os seus amigos postam. Olha o primeiro tweet. Olha, peço desculpa a todas as pessoas com quem eu fui grosso esse ano e desejo que se orientem para eu não precisar ser grosso de novo no ano que vem. Que tipo de ética é essa? É algo que talvez a gente nunca tenha falado? O amor é o sentimento mais puro que move todos os corações. Ame quem te ama e quem te faz bem. Abrace sua família e seus amigos. Seja feliz. Pode passar. Sou uma pessoa muito recíproca. Eu devolvo à medida em que me dão. Pense bem nas suas atitudes comigo. Eu sou muito recíproca, sabe? Se der valor, eu dou. Se quiser treta, vai ter treta. Se fizer questão, eu faço. Se largar de mão, eu largo. É bem simples assim. Será que isso nunca moldou a nossa cabeça? Isso é pautado naquilo que eu apresentei. Mas como não tem aqueles nomes difíceis, a gente engole. Não é?
Por que eu preciso ser educado com as pessoas? Por que eu preciso demonstrar compaixão com as pessoas? As pessoas que me procurem. Por que eu tenho que ir atrás de fulano? Pode passar. Tiago vai exemplificar. Não tem como trazer junto, nem vi. Mas Tiago vai exemplificar isso com a figura daquele que se olha no espelho e esquece. Essa figura é a figura de alguém que no momento em que se olha no espelho, e é claro que Tiago aqui não está lidando com o espelho da obra ali, da imagem. O espelho do templo de Tiago era um espelho de bronze coríntio, era uma coisa meio riscada, era difícil olhar a sua imagem, era difícil, poucas pessoas tinham acesso à sua imagem. O que Tiago está querendo dizer aqui quando ele exemplifica a figura do espelho? De que nós somos capazes de ouvir uma coisa e após ouvir, esquecer. Enquanto estamos diante do espelho, estamos vendo. Mas quando nos voltamos as costas, é como se aquela imagem nunca existisse. Há também certos comentaristas que apontam para que esse espelho de Tiago seja também um meio de exortá-los quanto àquilo que eles sabem acerca de si. Aquele que se olha no espelho tem uma visão de si. Mas a visão do espelho riscado não era uma visão total, era uma visão embaçada. Podemos ter uma visão embaçada de nós mesmos. O Craig S. Skinner aponta também, em termos contextuais históricos, para esse tipo de análise. Porque se alguém é ouvinte da palavra, versículo 23, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo. Se retire e logo se esquece como era a sua aparência. Mas ele traz uma adversativa. Aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas sendo operoso praticante, esse será bem-aventurado do que realizar. Ou seja, aquele que ouve e põe em prática logo em seguida, aquele que não se ilude com aquilo que sabe sobre si, aquele que busca os outros e permite ser confrontado, permite colocar a sua ética em xeque. Meu irmão, minha irmã, você não vive de acordo com o que você acredita. Você devora todas as pessoas que aparecem na sua frente. Você não reflete. Sabe por quê? Tiago argumenta. Falta-lhe sabedoria. Mas lá na frente ele vai dizer, peça por ela, porque Deus dá. Somos capazes de passar por cima dos nossos pais, somos capazes de passar por cima dos nossos cônjuges, somos capazes de exercer a ética da natureza com as pessoas que mais amamos. Será que não somos capazes de exercê-la também com os nossos inimigos? Com aqueles que estão de fora, com aqueles que estão longe da gente? Tem algumas pessoas que pensam que porque elas não se iram em termos externos, não falam, expressam, externalizam aquilo que sentem, elas não estão pecando. Não, meu irmão, se no teu coração acendeu-se furor contra o teu irmão, já está aí o teu pecado. Você pode ter encarado a coisa de modo fleumático, mas você já pecou, porque Deus viu. E você sabe disso. Finalizando, Tiago vai dizer, a nossa perícope, se alguém supõe ser religioso, mas é incapaz de refrear a sua língua, está, de novo, enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. As duas palavras-chave dessa perícope é guardar-se incontaminado
estar atento à palavra. Guardar-se incontaminado, estar atento à palavra. Guardar-se incontaminado, estar atento à palavra. São as duas frases, palavras, termos, chaves dessa perícope. Mas aonde chegamos até aqui? Existe uma resposta, existe um modelo ético. E esse modelo ético é a verdadeira religião cristã. Mas espera aí, não tem nenhum órfão, não tem nenhuma viúva, não estou vendo. Eu faço doações às pessoas quando elas precisam. Eu quero expandir o teu pensamento. É claro que é sobre isso também, mas eu quero expandir o teu pensamento. Ofertar-se na direção dos órfãos e das viúvas naquele tempo era ofertar-se a alguém que não poderia te corresponder. Era alguém que era rejeitado por todos. Era alguém que não tinha legado, não tinha nada a oferecer. A religião cristã não é pautada no outro e naquilo que o outro pode nos oferecer, ou naquilo que o outro vai compreender. Afinal, é um ímpio. E ímpio é assim mesmo. Não. A religião cristã é pautada na doação, que não espera absolutamente nada em troca. Então você não vai ser paciente porque o seu cônjuge, ele é alguém que você tem por estima, ou então o que o seu filho vai pensar, o que a sua filha vai pensar sobre como você é em termos cristãos. Não. Você se coloca numa disposição ética não pautado no outro, mas pautado na compreensão que você tem do Evangelho, das doutrinas cristãs. Porque aí eu volto lá no início. Vocês sabem, irmãos. Não dá para compactuar uma vida que crê na graça, mas é incapaz de ofertá-la para o outro. Não dá para compactuar, não dá para correlacionar um Cristo que se doou de todas as formas e ter alguém que ainda retém parte da vida. Não dá para acreditar que alguém que fala e a única coisa que importa é a sua própria fala esteja disposto a amar o próximo. Não dá para acreditar que um colérico, alguém que se ira, alguém que por muitas vezes está encolerizado, consegue entender amor de Deus. Por fim, esse é o fundamento da ética cristã. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ouçam todos, amem os vossos inimigos, façam bem aos que vos odeiam, orem pela felicidade do que vos amaldiçoam, bendigam os que vos maldizem e orem a Deus a favor daqueles que vos maltratam. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Percebe o quanto isso é antagônico para Nietzsche? Percebe por que ele se denomina o anticristo? Que nessa manhã você possa refletir através da epístola prática sobre que modo você tem se comportado, sobre em que ética daquelas que eu apresentei e das outras que existem estão os teus pressupostos, estão os teus pensamentos. O meu convite com você nesse estudo é para que você possa, meu irmão, que já sabe tudo isso que eu falei, que já sabe, rever seus posicionamentos quanto à ira,
quanto à visão que você tem de si mesmo, quanto àquilo que você expressa com seus atos. Amém? Te convido a orar, depois eu abro para a gente poder ter pequenos comentários para ir para o café.